Você gosta de histórias da roça, né? Sejam bem-vindos, meus amigos. Por favor, deixem o like e escrevam nos comentários uma história da sua vida também. A vida no sertão sempre foi marcada por dureza, e para João não era diferente. Nascido em uma pequena propriedade herdada do avô, ele sabia desde menino o que significava acordar antes mesmo do sol despontar no horizonte para enfrentar a lida no campo. A terra que possuía não era extensa, mas tinha seu valor. O solo fértil, ainda que castigado por algumas estiagens, sempre prometia boas colheitas quando o tempo ajudava. O milho, em especial, era o sustento da família, servindo tanto para alimentação quanto para alimentar os animais. No entanto, aquele ano trazia uma dificuldade inesperada. A seca que se prolongava e ameaçava transformar os sonhos de fartura em desespero. João, sua esposa Maria e os 2 filhos pequenos tinham a esperança depositada na plantação. Era a primeira vez que ele arriscava plantar em uma área maior, acreditando que o milho traria não apenas a comida para a mesa, mas também algum excedente para vender na feira da cidade vizinha. A colheita de milho representava muito mais do que simples espigas douradas. Era o símbolo de uma vida digna, de poder comprar roupas novas para os filhos, reformar a casa de barro e até, quem sabe, adquirir uma carroça nova para facilitar o transporte. Porém, cada dia que passava sem chuva era um aperto no coração e um peso nos ombros de João. As mãos calejadas de tanto trabalhar eram a marca de sua perseverança. João não conhecia a palavra desistir, mas sim a de insistir. Com enxada, foice e força de vontade, ele cuidava de cada fileira de milho como se fosse um tesouro escondido. Maria, ao lado dele, nunca deixava de acreditar, mesmo quando o sol castigava a plantação e a terra rachava, clamando por água. Ela repetia constantemente que Deus nunca desampara os que lutam, e essa fé era o que mantinha o ânimo da família, mesmo diante das dificuldades. Os meninos, ainda pequenos, ajudavam como podiam, levando água em baldes pequenos para molhar as mudas mais frágeis. As semanas passavam, e o céu permanecia claro, sem sinal de chuva. Os vizinhos já começavam a lamentar as perdas, alguns até desistindo da lavoura. João, no entanto, firmava-se em sua fé e sua determinação. Todas as manhãs, ao ver o sol nascer, ele erguia os olhos e pedia a Deus forças para não desistir. Sabia que, se abandonasse sua plantação, a fome seria certa. Não havia outro trabalho, não havia outra renda, apenas o que a terra podia oferecer. Ele lembrava sempre das palavras do avô, que dizia: quem confia e trabalha, nunca volta de mãos vazias. Uma noite, o vento soprou diferente, trazendo nuvens pesadas. O cheiro de chuva invadiu o ar, e o coração de João se encheu de esperança. Maria, emocionada, abraçou o marido e disse que a providência de Deus estava chegando. De fato, naquela madrugada, as primeiras gotas caíram sobre o milho, e logo a chuva se transformou em um temporal. A água desceu generosa, molhando a terra seca e revigorando as plantas que já estavam quase condenadas. O barulho da chuva no telhado de zinco foi como música para aquela família, que dormiu em paz, renovada pela esperança. Com a chegada da chuva, a plantação ganhou vida. As folhas do milho se abriram mais verdes, as espigas começaram a despontar e a roça foi se transformando em um mar dourado, sinal de que a colheita seria abençoada. João trabalhava ainda mais, cuidando para que nenhuma praga atrapalhasse o crescimento. Ele improvisava cercas para afastar os animais, verificava cada canto da plantação e, junto de Maria, fazia orações de agradecimento todos os dias. A fé que o sustentou durante a seca agora se transformava em gratidão diante da fartura que se anunciava. A colheita começou em um dia de sol brilhante. João, com a foice em mãos, sentiu o coração bater acelerado ao cortar a primeira espiga madura. Era o fruto de meses de luta, suor e confiança. Cada espiga que caía em suas mãos parecia carregar a história de superação de sua família. Maria e os filhos corriam pelo milharal ajudando, e a alegria se misturava ao cansaço. O cheiro do milho fresco no ar era como perfume de vitória. A cada cesto cheio, João via a confirmação de que sua luta não tinha sido em vão. Mas o trabalho não era apenas físico. A mente de João era tomada por reflexões profundas. Ele pensava nos momentos em que quase desistiu, nos dias em que a seca parecia insuportável, e agora via que a persistência o tinha conduzido até aquele momento de vitória. A colheita não era apenas um resultado material, era uma lição de vida. Ele percebeu que a superação vinha não apenas da força dos braços, mas também da força da esperança,
da fé e da união da família. Enquanto enchiam os primeiros sacos de milho, Maria dizia aos filhos que aquele alimento era como ouro dado por Deus. Os meninos, mesmo pequenos, compreendiam a importância daquilo. Eles não apenas viam as espigas como comida, mas como a prova de que o esforço dos pais tinha um propósito. João, ao ver os olhos brilhantes dos filhos, sentiu o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, o orgulho de ser um provedor. Ele entendia que a colheita daquele ano seria lembrada para sempre, não apenas pela fartura, mas pela luta que antecedeu cada grão. Com o milho já armazenado em paiol improvisado, feito de madeira antiga e telhado de palha, João começou a planejar sua ida à cidade. Ele sabia que, além de alimentar sua casa, parte da produção precisava ser vendida para que pudesse comprar sal, óleo, roupas para os filhos e, quem sabe, um par de botas novas para si mesmo. A viagem não seria fácil, já que o carro de bois estava velho e o caminho até a feira era longo e cheio de buracos. No entanto, João estava disposto, pois cada saco de milho carregado representava um pedaço de sua vitória. Na véspera da viagem, Maria preparou uma comida reforçada para dar ânimo ao marido. O cheiro de feijão fresco e o sabor da farinha de milho, misturados ao suor do trabalho, pareciam uma celebração. A família se reuniu em volta da mesa simples, feita de tábuas antigas, e João aproveitou aquele momento para ensinar aos filhos o valor da gratidão. Ele disse que cada grão de milho deveria ser respeitado, porque era fruto de oração e suor. Os meninos ouviram atentos, entendendo que estavam aprendendo uma lição que carregariam por toda a vida. No dia seguinte, João partiu bem cedo, ainda no escuro, com a carroça carregada de sacos de milho. O barulho das rodas de madeira rangendo pela estrada contrastava com o silêncio do amanhecer. Maria ficou na porta, acenando e pedindo que Deus protegesse a viagem. Os meninos, mesmo sonolentos, ficaram olhando até o pai desaparecer na curva do caminho. O coração de João batia forte, mas ele sabia que aquela viagem poderia mudar o destino de sua família. O caminho até a cidade era longo e difícil. Subidas íngremes, descidas perigosas e trechos de lama seca deixavam o carro de bois mais lento. O sol, implacável, já estava forte antes mesmo das 8 da manhã. João, porém, mantinha o olhar fixo no horizonte, determinado a chegar à feira. Ele lembrava das histórias que o avô contava sobre tempos ainda mais difíceis, e isso lhe dava forças. Cada passo dos bois era como um lembrete de que a vida no campo é feita de persistência. Ao chegar à feira, João foi recebido com curiosidade pelos outros comerciantes. Muitos sabiam da seca e ficaram surpresos ao ver a quantidade de milho que ele trazia. Alguns até perguntaram como tinha conseguido salvar a plantação, e João respondia com humildade: foi Deus que mandou a chuva na hora certa. Logo, compradores se aproximaram, interessados na qualidade das espigas, que estavam grandes, douradas e cheias de grãos. Em pouco tempo, os sacos começaram a ser vendidos, e João viu o fruto de meses de trabalho se transformar em moedas tilintando no bolso. A sensação de voltar para casa com dinheiro e ainda alguns sacos de milho na carroça era indescritível. João sabia que não era apenas um comerciante naquele dia, mas um vencedor de batalhas invisíveis. Quando chegou à sua pequena casa de barro e madeira, Maria correu para abraçá-lo, emocionada ao ver o sorriso do marido. Os meninos pularam de alegria, perguntando se ele tinha trazido presentes. João, sorrindo, tirou de um embrulho um par de sandálias para cada um, compradas na feira. Os filhos ficaram radiantes, pois até então só andavam descalços. Nos dias seguintes, a vida da família começou a mudar. Maria comprou alguns tecidos para costurar roupas novas. João consertou o telhado que pingava sempre que chovia e até compraram uma galinha a mais para aumentar o pequeno criadouro. Tudo parecia simples aos olhos de quem vivia na cidade, mas para aquela família, cada conquista era um milagre. A colheita do milho não havia apenas enchido o paiol, mas também renovado os sonhos de um futuro mais digno. João se tornou uma referência entre os vizinhos. Muitos passaram a procurá-lo para pedir conselhos sobre como cuidar da roça em tempos difíceis. Ele nunca se colocava como melhor que os outros, mas sempre dizia: o segredo está em não desistir e confiar em Deus. Essa humildade fazia com que todos o respeitassem ainda mais. Aos poucos, a comunidade começou a se fortalecer, pois outros agricultores, inspirados pela história de João, decidiram persistir em suas plantações mesmo diante das dificuldades. Certo dia, um fazendeiro da região, impressionado com a qualidade do milho de João,
apareceu oferecendo comprar parte da produção para abastecer seus animais. Foi uma proposta inesperada e que poderia garantir ainda mais estabilidade para a família. João, no entanto, não aceitou de imediato. Ele queria pensar, pois tinha receio de colocar toda a produção nas mãos de uma só pessoa. Ainda assim, percebeu que aquela oportunidade era fruto da luta e da honestidade que sempre guiou seu trabalho. Com o passar dos meses, o milho se transformou em pão, em bolo, em ração para os animais e até em moeda de troca com os vizinhos. A fartura trouxe não apenas segurança, mas também alegria para dentro da casa de João. As noites eram preenchidas com risadas, músicas cantadas em roda e orações de agradecimento. A lembrança da seca ainda estava viva, mas agora servia como testemunho de que até nos tempos mais duros, a esperança pode florescer. João começou a ensinar os filhos a trabalhar na roça, mas sempre com paciência e amor. Ele queria que eles entendessem que o trabalho não era um castigo, mas uma forma de dignidade. Os meninos aprendiam a plantar, a colher e até a consertar ferramentas. Ao mesmo tempo, Maria os ensinava a ler e escrever, pois sonhava que eles teriam oportunidades além da lavoura. A educação e o trabalho caminhavam juntos, como duas colunas que sustentavam o futuro daquela família. O tempo passou, e a família de João começou a ser conhecida em toda a região como exemplo de superação. O que antes era apenas uma pequena roça se transformou em símbolo de persistência. Vizinhos, parentes e até desconhecidos vinham visitar para ver como era possível manter a esperança mesmo diante da seca. João não se envaidecia, pelo contrário, mostrava com simplicidade cada pedaço da terra, repetindo sempre: a roça não é minha, é de Deus, eu só sou o trabalhador dela. Essa visão humilde cativava a todos, e sua história se espalhava como inspiração. Certo ano, uma nova seca voltou a castigar a região. Muitos temiam perder tudo de novo, mas João, com a experiência adquirida, já sabia como agir. Ele ensinou aos vizinhos a reservar parte da colheita anterior para alimentar os animais e guardar sementes para replantar. A união da comunidade fez toda a diferença. Dessa vez, em vez de cada um lutar sozinho, todos se ajudaram mutuamente. O exemplo de João havia plantado uma semente ainda maior do que o milho, a da solidariedade. Maria, por sua vez, se tornava cada vez mais a voz de apoio e coragem dentro da casa. Ela não apenas cuidava dos filhos e ajudava na colheita, mas também se envolvia em atividades comunitárias, organizando encontros de oração e rodas de conversa para manter a esperança viva entre as mulheres da região. Sua fé era tão forte que muitos diziam que sua palavra valia mais que um sermão na igreja. Junto com João, ela era a base firme que sustentava a casa contra qualquer tempestade da vida. Os filhos foram crescendo e aprendendo o valor do trabalho. Diferente de muitas crianças que viam a roça apenas como obrigação, eles encaravam cada tarefa como parte de um legado. João os ensinava a enxergar no milho mais do que alimento, ensinava a ver nele uma metáfora da vida, em que cada semente exige paciência, cuidado e fé para dar frutos. Quando um deles perguntou ao pai por que nunca desistiram, João respondeu com lágrimas nos olhos: porque quem desiste, enterra o futuro junto com a semente. A feira da cidade também passou a enxergar João de outra forma. Seus sacos de milho eram disputados, pois todos sabiam que tinham qualidade. A clientela cresceu, e com isso a renda da família melhorou. Ainda assim, João nunca esqueceu de ajudar os vizinhos. Quando algum agricultor não conseguia vender sua produção, ele levava junto com a dele e fazia questão de repartir o que conseguia. Para ele, riqueza só tinha valor quando era compartilhada. Anos depois, a roça de João não era apenas um campo de milho, mas um verdadeiro testemunho de fé e resiliência. As paredes da casa já estavam mais firmes, o telhado não pingava, e os filhos já sabiam ler e escrever com fluência. Ainda assim, a simplicidade permanecia. A família não buscava luxo, mas sim dignidade e paz. O som do vento passando pelas espigas, o cheiro da terra molhada pela chuva e a visão do horizonte dourado continuavam sendo os maiores tesouros. A cada colheita, João fazia questão de separar os melhores grãos para semear no próximo ano. Ele explicava que a vida também era assim: se a gente guarda o que tem de melhor, o futuro vem mais forte. Essa sabedoria simples se tornava lição de vida para os filhos e para toda a comunidade. Muitos começaram a adotar a mesma prática, e a região, antes marcada pela pobreza extrema, passou a ter pequenas vitórias que se multiplicavam. A trajetória de João e sua família não foi livre de dores.
Houve perdas, doenças e dificuldades, mas em cada desafio eles encontravam uma forma de se levantar. Quando um dos filhos adoeceu e precisou ser levado ao médico da cidade, o dinheiro da venda do milho serviu para pagar o tratamento. João dizia que era como se cada espiga tivesse sido plantada não apenas para alimentar, mas para salvar vidas. E de fato, naquele momento, foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar do tempo, os filhos começaram a ajudar mais ativamente na feira, aprendendo a negociar, a pesar os sacos e até a lidar com fregueses mais exigentes. João ficava orgulhoso ao ver que os meninos já não eram apenas ajudantes, mas parceiros de trabalho. Ele sabia que estava formando homens honestos, preparados para enfrentar a vida sem medo. Maria, sorrindo, dizia que o milho havia educado tanto quanto os livros, pois cada colheita era uma lição prática de fé e coragem. O reconhecimento da comunidade chegou ao ponto de João ser convidado para falar em reuniões sobre agricultura local. Ele, tímido, dizia que não sabia falar em público, mas quando abria a boca, suas palavras vinham carregadas de verdade. Ele contava sua história sem floreios, apenas com a simplicidade de quem viveu cada detalhe. Muitos choravam ao ouvir como uma família quase derrotada pela seca conseguiu transformar a adversidade em bênção. Aquela narrativa se tornava exemplo para novas gerações. Com o tempo, João percebeu que sua maior colheita não estava apenas na roça, mas nos corações das pessoas. Ele havia plantado esperança, fé e união, e esses frutos se multiplicavam sem parar. Quando caminhava pela vila e via os vizinhos cuidando de suas plantações com mais confiança, sentia-se parte de algo maior. A vida no campo ainda era dura, mas já não era marcada pela desesperança, e sim pela persistência. Maria também colhia seus frutos, não em sacos de milho, mas em respeito e carinho. Muitas mulheres a procuravam em busca de conselhos, e ela sempre dizia: a luta é pesada, mas a vitória vem para quem não solta a mão de Deus. Sua voz era calma, mas carregada de firmeza, e sua presença era como um farol em meio à escuridão. Ela tinha se tornado tão essencial para a comunidade quanto João. Os anos continuaram passando, e a família viu a roça prosperar em meio a muitas lutas. O milho se tornou parte inseparável da história deles. Cada espiga, cada grão, era lembrança viva de lágrimas derramadas e sorrisos conquistados. Quando os filhos se tornaram adultos, João disse que não lhes deixaria grande riqueza, mas um tesouro maior: a coragem de nunca desistir. Eles compreenderam, pois sabiam que a verdadeira herança estava na fé que tinham aprendido. A colheita daquele primeiro ano de superação nunca foi esquecida. Mesmo depois de tantas outras, Maria sempre falava dela como marco de uma nova vida. Era a colheita que havia mudado tudo, que havia ensinado o verdadeiro valor da esperança. Quando contava essa história, seus olhos marejavam, e os filhos escutavam em silêncio, como se fosse a mais preciosa de todas as memórias. A comunidade inteira passou a celebrar as colheitas em conjunto, com festas simples, mas cheias de significado. Havia música, danças e muita comida feita de milho. Para João, participar daquelas festas era como ver materializado o sonho do avô, vizinhos unidos, partilhando fartura e alegria. Ele sabia que, se não tivesse persistido, talvez nunca tivesse visto aquilo acontecer. Um dia, já mais velho, sentado na varanda de sua casa, João olhou para a roça dourada pelo sol e se emocionou. Lembrou-se da primeira seca, das lágrimas, da chuva que veio no momento certo, da colheita que salvou sua família. Sentiu o peito aquecido pela certeza de que sua vida havia valido a pena. Ele não tinha riquezas, não tinha títulos, mas tinha a paz de quem cumpriu sua missão. Maria, sentada ao lado dele, segurou sua mão e disse que tudo aquilo havia sido construído juntos, com amor, fé e muito trabalho. João sorriu, concordando. Eles sabiam que, sem a união e a confiança mútua, nada daquilo teria sido possível. A roça de milho não era apenas um pedaço de terra cultivado, mas o testemunho vivo de uma vida inteira de superação.